Olá, doutor. Nuestro grupo vai falar sobre o tema ginecomastia. Ele está composto por eu, Tayla Suelen Levi da Silva, e pelos meus colegas Laila Ferreira Castelo, Luiz Felipe Oliveira Ferreira, João Vitor Maciel Andrade e Iraiana Costa. Bom, o crescimento do tecido mamário no varão, ele se denomina ginecomastia. Em algumas ocasiões é uma manifestação de uma endocrinopatia de base e, portanto, ela tem que ser evaluada, né? Qualquer crescimento mamário palpável no varão é anormal, salvo em 3 situações, né? Que seriam a ginecomastia transitória do recém-nascido, uma ginecomastia puberal e aqui forma ocasional se apresenta o nome de idade avançada. É possível confundi-la com a lipomastia, que em aparente crescimento consecutivo de tecido adiposo, que em ocasião é difícil diferenciar quando existe um sobrepeso, né? Vou falar um pouco sobre a histopatologia e a etiologia da ginecomastia. O desenvolvimento da ginecomastia é mais comum uma notável simetria, né? Em forma temporal, ela pode ser unilateral ou aparecer anos ou meses antes da ginecomastia contralateral. Em sujeitos e varões que se administrado a medicação dietilestilbestrol, né? Ela tem um início qual se caracteriza pela proliferação do estroma fibroblástico e do sistema de condutos, os quais eles se alargam, formam iemas e eles vão se duplicar, né? Em caso de maior duração, a administração desse medicamento ela vai apresentar uma fibrose progressiva e uma hialinização, né? Que ela vai se associar a uma regressão da proliferação epitelial, com diminuição do número de condutos e frequentes infiltrações de células mononucleares, né? Ao corrigir essas causas descritas, a ginecomastia ela vai ter uma redução de tamanho, né, e de conteúdo celular epitelial, deixando bandas hialinas que com o tempo podem desaparecer, né? Sem embargo, a ginecomastia ela é de larga duração. A fibrose e a hialinização elas podem ser extensas que não se lagram de uma resolução completa. Ao corrigir, faltou o básico, né? Se há sugerido que a causa da ginecomastia é o aumento de secreção de estrógenos, né? Ou bem, a diminuição da relação andrógenos-estrógenos, né? Portanto, é necessário conhecer a fisiologia de los andrógenos para entender os estrógenos no homem. Então tá, o que acontece? A formação extragranular de estrógeno derivado de testosterona e androstenediona se realiza em diversos tecidos, incluindo no da mama. Portanto, é possível que os estrógenos formados em local atuem de maneira autócrina e parócrina, com o qual induz o crescimento da mama a atuar sobre os receptores específicos, assim como entre outros tecidos de Ana a los estrógenos. Bueno, quando nós falamos sobre a ginecomastia fisiológica, nós vamos atender em 3 etapas, que é a etapa de recém-nascido, né, que é por consequência da leite materna ou placentário. Temos também a parte puberal, né, que é um período fisiológico por ter nele câmbio, né, por aí período transitório hormonal, e também delanciano, né, a ginecomastia delanciana, por consequência de alguma patologia de base.
Já quando falamos de ginecomastia patológica, nós estamos dizendo que é um estado patológico que vai se dar formação de testosterona ou por la ação da testosterona. E essa patologia ela pode ser desencadeada tanto por fármacos e por outras causas que são desconhecidas. E quando falamos da ginecomastia patológica, podemos assimilar também a patologia da anorquia congênita, né? Que viene acompanhada da ginecomastia. Que o que vai ser? Vai ser uma condição rara, onde o indivíduo não vai ter testículo. E quando se hace a laparotomia, não identificamos o tecido testicular. E há indícios que houve uma produção de testosterona em los testículos, né? E por razões desconhecidas. Bueno, temos também a síndrome de Klinefelter, que vai ser? Vai aparecer depois da puberdade, né? Quando uma concentração de FSH e LH vão estar elevado e a testosterona vai estar baixa. E como isso vai afetar, né? Em la primeira etapa vai ser chamar etapa peripuberal, que vai ser onde a testosterona vai estar em limites normais. Depois, vai ter um resultado, né, da estimulação de LH, resultando no aumento do estradiol, né, por secreção testicular. Quando falamos dessa secreção testicular, vai ter uma alteração, né, de maneira progressiva na função testicular, né, que generalmente aparece depois dos 15 anos de idade, que as concentrações de testosterona vão se encontrar em los limites inferiores a los normais. Outro tipo também vai ser a resistência androgênica, que o que vai ser, né? Elas são causadas por problemas, né, defeitos hereditários ligados à cromossoma X. E vai se manifestar um grande quadro clínico em varones, né? E em formas mais graves, os pacientes mostram fenotipos, né? Com testículos feminizados, ou seja, com características femininas, e em graus menores podem ter a síndrome de Baron infértil. Defectos na síntese de testosterona. Os defectos são consequência de 5 defeitos enzimáticos em la produção alterada de testosterona, que conduzem à virilização incompleta do embrião masculino. Cada um dos defeitos enzimáticos, eles atuam em processos bioquímicos críticos em la conversão a partir de colesterol hasta la testosterona. Em tais condições, há uma grande variabilidade em o grado do defeito enzimático e a gravidade das manifestações clínicas. Em estes casos, a feminização ela é provocada por la diminuição em la síntese de andrógenos com uma produção normal ou barra de estrógenos. Em homens sanos, a deficiência parcial ou tardia de estas enzimas, elas podem produzir a ginecomastia. A ortites viral ela é a causa mais comum de insuficiência testicular pós-puberal. Sua origem mais importante é as parotidites e, em forma secundária, as infecções por etivírus e o vírus de la coromeningitis linfocítica e os arbovírus do grupo B. Todos os quais eu citei, eles causam a forma direta de orquites. Em adulto, a orquites é a complicação mais frequente de la parotidites. Ela alcança hasta uma quarta parte de los hombres afetados. Por lo general, se manifesta poucos dias depois do início de la parotidites, de maneira unilateral em la maior parte dos casos, algo que também pode ser bilateral. Rara vez se observa antes da puberdade. Depois da fase aguda, os testículos diminuem de tamanho de forma gradual para regressar ao seu volume normal ou por debaixo de este.
Uma terceira parte de Los Enfermos com orquites mostra a atrofia testicular como consequência de la acción directa de los vírus sobre los túbulos seminíferos. Na fase aguda, a administração de glucorticoides vai produzir uma redução rápida de la inflamação e do dolor testicular. O traumatismo é a segunda causa mais frequente de atrofia testicular adquirida em um adulto, a partir do qual é possível que se manifeste ginecomastia. Se pode encontrar também uma elevação de las concentrações extremidades neurológicas em casos de miotonia atrófica, lesões de la medula espinal e outras alterações neurológicas. Em la biópsia pode-se observar-se a atrofia testicular junto com a ionização. Insuficiência renal. É causa comum de ginecomastia em um homem submetido à hemodiálise. Em varões com diminuição significativa de depuração de creatina. Se elevam as concentrações de LH e FSH e diminuem a testosterona. É causado uma lesão em los tubos espermáticos. Aumento em la produção de estrógenos. Pode ser consecutiva ao incremento da secreção testicular de estrógenos ou uma elevação de sua formação extraglandular. Tumores testiculares produzem estrogenização. Alguns tumores de células germinais, como por exemplo carcinomas embrionários ou cariocarcinomas e teratomas, produzem gonadotropina coriônica humana, o HCG. O fragmento do HCG estimula a produção do estradiol e da testosterona em áreas indêmines do testículo. Em contraste, os tumores de célula do estroma, por exemplo, as células de Leydig e as células de Sartori, podem secretar de forma autônoma a testosterona e o estradiol. Carcinoma broncogênico. Pode causar aumento do HCG e do estrógeno. E o grau da ginecomastia se correlaciona com concentrações de estrógeno, la qual pode ser de origem testicular. Também temos o hermafroditismo verdadeiro, que é uma patologia tanto do tecido ovário como do testicular. Pode ser ativo e durante a etapa puberal é possível observar um padrão misto de estrogenização y virilización. Hola, voy a hablar sobre ginecomastia idiopática. Ella también se trata del aumento del tejido mamario en los varones y es causa de más del 60% de las ginecomastías. Las personas diagnosticadas no poseen una endocrinopatía diagnosticada, o sea, la base, o una autopsia endócrina cuidadosa. No hay un origen determinado para eso. Se busca, pero no se encuentra. ¿Ya? También voy a hablar sobre el diagnóstico. El diagnóstico se puede hacer por un ultrasonido. En casos de duda se utiliza ultrasonido o una mamografía. Pero el abordaje del paciente va desde el momento del examen físico, donde se va a mirar si tiene una disminución de los testículos, si hay una insuficiencia, si hay una simetría, una está más grande y otra pequeña, si hay posible, tiene que palpar para ver si hay posibles tumores, evaluar la función hepática, determinar los andrógenos, estrógenos, las gonadotropinas. El abordaje va desde el momento del paciente, si el paciente ha tomado determinados fármacos, si ha comido, si es un niño, si has comido mucha carne y come mucha carne, mucho leche, por ejemplo, de vaca. Entonces, y ese animal está comiendo alimentos que tienen rico
estrógenos, ¿no? Entonces, todos los ungüentos, si los niños están siendo bañados con ungüentos que tengan estrógenos, ¿no? Entonces, hay medicamentos, por ejemplo, el ketoconazol es un medicamento para hongos, pero la utilización por hombres puede causar una ginecomastia. El citrato de clorofimeno también se puede causar la ginecomastia, mismo que él sea para tratar, pero puede sufrir un efecto rebote sobre él. Y si en el caso los pacientes que sean todos averiguados y todos los índices estén normales, hay que hacer no se puede tratar y hay que esperar un rato más, hacer averiguaciones más profundas y esperar para hacer el tratamiento. Muchos de ellos también puede ser hecho con cirugía, pero lo mejor es hacer un aprofundamiento de estos. Tratamento. A dificuldade em tratamento da ginecomastia se relaciona com sua história natural. Se o processo persiste durante mais de 2 anos, ou causa alterações psicológicas ou cosméticas. E se não observa remissão depois de eliminar o processo de base, a cirurgia é um recurso indispensável. É o tratamento médico mais exitoso quando a ginecomastia é de recém-início. A administração de testosterona é fundamental, pois a testosterona pode servir como substrato para a formação extraglandular de estrógenos. Bom, o que podemos concluir sobre ginecomastia? O problema clínico da ginecomastia, ele é incerto acerca da sua definição e da sua incidência. Uma vez que estabelecido o diagnóstico, deve diferenciar a variância idiopática e a variância de origem endócrina, né? Devido às distintas alterações na fisiologia dos andrógenos e dos estrógenos. É útil considerar que a variante endócrina da proporção andrógeno-estrógeno, sobre todas as alterações que se originam a diminuição da produção de andrógenos ou de sua ação, e daquelas que resultam em aumento da formação de estrógenos, a qual pode originar-se de secreção de estrógenos por tumores ou por aumento da formação extragranular de estes. Na maioria dos casos de ginecomastia, se recomenda realizar um limitado número de estudos, né, endócrinos para vigiar o curso da enfermidade, antes de empreender alguns estudos mais elaborados sobre essa doença.